Fala aí, dois! Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos lá então, continuar nosso conteúdinho aí de mecânica. Você vai pegar seu livro aí na aula 6, Física 3A, página 7, vai para acompanhar essa aula. Então, dentro da mecânica, nós estávamos falando da dinâmica e dentro da dinâmica nós estávamos falando das energias da mecânica. Nós já vimos a primeira, que é a energia cinética, que é a energia que está associada a movimento, à velocidade, beleza? E agora nós vamos ver as últimas duas, que são as energias potenciais. A energia potencial é uma modalidade de energia que um corpo pode armazenar, podendo realizar trabalho, beleza? Então a energia potencial é uma energia armazenada, que esse corpo pode ou não liberar em algumas situações, beleza? Então na mecânica existem dois tipos de energia potencial, como eu havia dito, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, beleza? Nós vamos começar falando sobre a energia potencial gravitacional, que eu vou usar a letrinha EPG, beleza? EPG vai ser a energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional é aquela modalidade de energia armazenada que um corpo possui quando está a uma certa altura em relação ao referencial. Então, se eu estou a uma altura em relação ao referencial, eu possuo energia potencial gravitacional. Essa energia é armazenada, podendo ser liberada, ou seja, o corpo pode cair. Beleza? Tudo bem? Então, eu quero que você considere aí uma massa M, que está num ponto B, a uma altura H em relação a um ponto A. Olha aqui, ó, o desenho está explicando a situação. Então, eu tenho uma massa M, está num ponto B, a uma certa altura de um ponto A. Beleza? Eu vou soltar vou soltar essa massa, obviamente, então ela vai sair de uma velocidade zero, vai ganhar velocidade até atingir a altura A. Nós vamos fazer algumas análises sobre isso. Então se liga aqui, ó. A energia potencial gravitacional, EPG, se manifestará, na forma de trabalho da força-peso, certo? Tudo bem? Nós já estudamos trabalho, já vimos isso aí, que é a capacidade de realizar, né, deslocamentos em alguma matéria, alguma massa, beleza? Então, nesse caso aqui agora, então a energia potencial gravitacional vai se manifestar na forma de trabalho. O que nós vimos? Que trabalho era o produto entre a força, o deslocamento, e o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, certo? No caso aqui, como eu estou falando de energia potencial gravitacional, é válido falar do peso, da força-peso, tá bom? Então, a força em questão aqui a ser analisada vai ser a força-peso. Por quê? Porque a energia potencial gravitacional se manifestará na forma de trabalho da força-peso, tudo bem? Por isso a força-peso aqui. E o que eu vou chamar de D? Qual é o deslocamento que esse objeto de massa M vai sofrer? É a altura H. Então, ele vai sair daqui e vai descer, certo? Se deslocando a uma altura H. Então, eu vou colocar aqui D vai ser igual a H. E, obviamente, como a força-peso está apontada para baixo e o deslocamento também está apontado para baixo, ou seja, os dois estão na vertical, o ângulo entre os dois vai ser 0 grau. E aí, substituindo tudo isso na formuleta, olha só como é que eu vou chegar. Então, vai ser, no lugar da força, né? A força F vai aparecer M vezes G, que é a força-peso. No lugar de D, vai aparecer H. E onde tiver θ, vai aparecer cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, olha só. A energia potencial gravitacional, que é essa energia armazenada quando o objeto possui uma altura, vai ser escrita como um produto entre a massa, a gravidade e a altura. Tudo bem? Coloquei aqui do lado uma legendinha para a gente saber qual a unidade de medida que nós vamos ter que trabalhar. Então, a massa vai ser em quilograma, gravidade sempre vai ser metro por segundo ao quadrado mesmo, a altura tem que estar em H, em metro, perdão, a altura é H, né? E a energia potencial, quando você terminar de fazer a continha, como é energia, e todas as unidades que você vai colocar na fórmula são do Sistema Internacional, a unidade de energia também vai ser no Sistema Internacional, que é o Joule. Então, tudo bem? Então, em alguns lugares você vai ver só a letra J, mas você vai ter que ler como sendo Joule. Beleza, lindões? Então, para finalizar, nós vamos falar agora da energia potencial elástica. Então, da mesma maneira que a energia potencial gravitacional foi manifestada na forma de trabalho da força-peso, aqui a energia potencial elástica é aquela modalidade de energia que fica armazenada quando o material elástico é deformado. Então, ela vai ser armazenada na forma de trabalho da força elástica. Tudo bem? Beleza? Isso aí? Então, a energia potencial elástica vai se manifestar na forma de trabalho da força elástica. Tudo bem? Então, coloquei aqui um objeto em uma situação. Então, eu pedi para você considerar um objeto de massa M preso a uma mola de constante elástica K. Em seguida, a mola será esticada de um comprimento X. Então, a gente está aqui inicialmente, aí alguém vai fazer uma força nessa massa, beleza? Então, a massa vai se deslocar aqui a uma distância X. Esse FEL é a força elástica, ou seja, esse material aqui está querendo voltar para a posição que ele estava antes, tudo bem?
Então, como essa força elástica é variável, olha aqui a formulinha de força elástica. É a constante elástica, que é a dureza da mola, vezes a deformação que essa mola vai sofrer. Então, olha só, isso aqui é uma função de primeiro grau, certo? Como K é uma constante, x é quem muda, x é a variável. Então, dependendo da variável, x, dependendo do comprimento, da deformação, eu vou ter um valor de F. Ou seja, a força é variável. E quando a força é variável, a gente não coloca a fórmula de trabalho, que é FD cosseno do ângulo. Nós analisamos o gráfico da força em relação ao deslocamento. No caso aqui, o deslocamento vai ser o que eu chamei de x, que é a deformação da mola. E você, não sei se você vai lembrar, quando nós falamos sobre trabalho, está naquele videozinho lá, a área de um gráfico força por deslocamento é energia, é trabalho. Então, partindo dessa premissa aí, beleza? Nós vamos entender como é que a fórmula vai funcionar. Então, olha só, sendo assim, a área é igual ao trabalho, já falamos sobre isso. E, como eu havia dito, a energia potencial elástica vai se manifestar na forma de trabalho da força elástica. Aí eu coloquei aqui a área desse gráfico. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Como é que eu vou calcular a área? A área da base, base vezes altura, não é isso? Então, a base é x, a altura é f. A base é x e a altura é f. Beleza? Tudo bem? Sobre 2, porque é triângulo. Aí eu substituí a fórmula de força elástica. Qual que é a fórmula de força elástica? É K vezes x. Aí na próxima linha, enfim, do outro lado da igualdade, eu fiz x vezes x, que é x ao quadrado. Então, a minha área, ou o meu trabalho, ou a minha energia potencial elástica vai ser calculada com kx ao quadrado sobre 2. Está aqui a formuleta. Então, a energia potencial sempre vai ser calculada assim, sendo K a constante elástica, que vai estar na unidade de medida do sistema internacional, que é Newton por metro, x, a deformação, tem que estar em metro, para que a energia potencial elástica saia em Joule. Tudo bem, lindões? Para finalizar agora, sim, enganei vocês, hein? Nós vamos falar sobre trabalho da força conservativa. Então, primeiro, o que é uma força conservativa? Nós vamos chegar a essa conclusão mais propriamente lá no finalzinho dessa discussão aqui. Mas antes eu vou dar esse apanhado sobre o que é uma força conservativa. Então, a força conservativa é toda força cujo trabalho independe da trajetória entre dois pontos. Agora, como é que eu afirmo que a força causa um trabalho que independe da trajetória? Beleza? Então, vamos chegar nessa conclusão. Se liga aqui. Considere essa situação em que eu tenho um objeto a uma certa altura, num ponto A, certo? Eu vou abandonar esse objeto. E aí, quando ele passar pelo ponto B, que está uma determinada altura HB, eu vou fazer essa análise que eu estou querendo fazer, que é encontrar esse trabalho da força-peso aqui, tudo bem? Então tá, vamos ver então, vamos tentar chegar a alguma conclusão a respeito disso. Então se liga aqui. Então, olha só, eu tenho que o trabalho da força-peso seria o quê? A força-peso, o deslocamento e o cosseno do ângulo entre a força-peso e o deslocamento. Como a força-peso é vertical para baixo e o deslocamento também é vertical para baixo, o ângulo aqui ficou 0. E cosseno de 0 é 1, certo? Beleza. Outra coisa, o deslocamento sofrido por essa partícula entre esses dois pontos A e B é a diferença entre as alturas, você concorda? Então, aqui na figura está ΔS, mas nós estamos usando o deslocamento pela letrinha D. Então, olha só, D vai ser a diferença entre a altura do ponto A e a altura do ponto B. Você concorda? Ó, a altura do ponto A menos a altura do ponto B vai sobrar essa partezinha aqui, que é o que eu estou chamando de deslocamento. Show? Vou substituir isso na fórmula. Olha só. Como é que vai ficar? Que mg, aí o deslocamento vai ser HA menos HB. E o cosseno de 0 vai ficar com seno 1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar com esse mg aqui dentro desse parênteses. Então, olha só como vai ficar. mgHA menos mgHB. Agora, quem é mg? Energia potencial gravitacional. Certo? Tudo bem? Então, antes da gente chegar à conclusão que a gente tem que chegar aqui agora, por que eu estou falando que a força-peso aqui, no caso, eu estou usando a força-peso dentro da partezinha que eu chamei de trabalho de uma força conservativa? Por que a força-peso é uma força conservativa? Porque, veja bem, pessoal, na fórmula que a gente chegou matematicamente, não está sendo né, calculado, não está sendo quantizado a trajetória dessa partícula. Certo? Ela pode ter vindo aqui diretamente, mas eu posso ter levado ela para lá, voltado, subido, descido e parado no ponto B. Só que para nós isso não nos interessa. Por quê? Porque a fórmula de trabalho só precisa da força, do deslocamento, que no caso é a distância entre dois pontos, tudo bem? No caso aqui vai ser a altura. Então, por isso que a gente fala que a força-peso e a força elástica são forças conservativas. Por quê? Independente do caminho que eu percorra,
a energia para que eu percorra esse caminho vai ser a mesma. Por exemplo, estou colocando aqui, ó. Então, eu posso fazer esse caminho de A para B pela essa linha 1, eu posso fazer o caminho de A para B por essa linha 2, posso fazer o caminho de A para B por essa linha 3, enfim, independente do caminho, da trajetória que eu seguir, o que me interessa vai ser o deslocamento. Então, tanto quando eu falar da força peso, quando eu falar da força elástica, as duas são forças conservativas. Agora, essa discussão é válida para quê? Para que a gente chegue nessa ideinha aqui no final. Olha só, que o trabalho das forças conservativas, que pode ser a força peso ou pode ser a força elástica, vai ser a diferença entre as energias potenciais com um sinal de menos na frente. Agora, por que veio esse sinal de menos? Porque veja bem, pessoal, no caso aqui, HA é maior do que HB. Tá vendo ali? Beleza? Então eu vou fazer essa diferença aqui, certo? HA menos HB, só que para virar delta, não sei se vocês lembram, delta é sempre final menos inicial. Então teria que ser HB menos HA, né? MGHB menos MGHA. E para que a gente consiga escrever o delta, a gente tem que colocar um menos na frente. Então se você abrir essa equação, você vai entender por que tem que ter esse sinal aqui na frente. Tá? Vai ficar mais claro quando nós começarmos a resolver os exercícios, né? Aplicar propriamente essa materinha aí. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar um e-mail para mim. Estou falando de uma forma mais rápida para que o vídeo fique mais curto, tá? Mas pessoalmente, aspas aí, né? Na segunda-feira nós vamos ter as aulas online e vocês vão tirar as dúvidas comigo. Tamo junto, pessoal? Vamos fazer os exercícios que eu pedi aí, tá bom? Beijão, até segunda!